Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Olha isso aqui, que beleza. Microfone. Estamos microfonados. Da última vez que a gente tentou fazer isso, não deu muito merda. Não deu muito certo. A gente vai ver se esse vai dar. Hoje a gente vai falar sobre o sikhismo. Bem, pessoal, para a gente entender o que é o sikhismo, a gente vai ter que voltar no tempo, um pouco antes do próprio nascimento da religião. Quando a gente pensa em religião na Índia, a gente pensa imediatamente no hinduísmo, mas a realidade é que cerca de 20% da religião de lá, das pessoas de lá, praticam outras religiões, 20%. Exatamente. E você acha que isso é pouco perto desse total? Vamos lembrar que isso dá cerca de 260 milhões de pessoas. É o Brasil, né? É mais do que o Brasil, é quase a população do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Chile somadas. Segundo o último censo da Índia, o hinduísmo representa 79,8%, o Islã 14,2%, o cristianismo cerca de 2,3%, o sikhismo 1,7%, o budismo 0,7%, menos de 1%, o jainismo menos de 0,5%, 0,4%. E quem acredita em outra religião que não essas, ou não acredita em nenhuma religião, são cerca de 0,9%. E vamos lembrar que qualquer porcentagem dessa no país como a Índia é gente pra caramba. É bastante. Cabe aqui chamar atenção para o islamismo, que representa quase 15% da população, ou seja, são quase 195 milhões de pessoas. O islamismo foi introduzido na Índia com os comerciantes árabes na costa do Malabar no século 7 d.C. e chegou no norte da Índia no século 12. Depois então se tornou uma parte rica do patrimônio religioso e cultural de lá. Exatamente. Ao longo dos anos foi ocorrendo uma integração significativa entre a cultura hindu e a cultura muçulmana. Na Índia, os muçulmanos têm desempenhado um papel muito importante, principalmente na questão de ascensão econômica e também nas influências culturais. Mas nem tudo são flores. Essa integração já causou e ainda causa conflitos. Em muitas regiões, ambas as religiões convivem pacificamente, mas em outras existem conflitos pontuais, como o caso de Ayodhya, no norte da Índia. Graças a esses conflitos, principalmente os que ocorreram entre os séculos 12 e 15 d.C. na região do Punjab, que hoje é uma região dividida entre o Paquistão e a Índia, nasceu nesse lugar a semente do que seria o sikhismo. Em 1469 nasceu na vila de Rai Bhoj de Talwandi, na região do Punjab, no atual Paquistão, o Guru Nanak ou Baba Nanak. Exatamente. Uma série de relatos lendários sobre o seu nascimento, os chamados de Janan Sakhi, escritos cerca de 50 anos depois da morte dele, apresentam Nanak como um jovem que gostava de oração e de ler os textos dos sábios do seu tempo. Sua educação incluía conhecimentos do hinduísmo e do islamismo. Em seus anos de formação, Nanak conheceu e tornou-se amigo de um muçulmano chamado Mardana, junto com quem compunha hinos. Tipo hino brasileiro. Ambos, hindu e muçulmanos, reuniam-se para cantar esses hinos num local chamado Sultanpur. Brincadeiras à parte, os hinos não são esses que a gente brincou aqui, são hinos de louvor. Então, foi ali, nesse local, que Nanak teve uma visão, na qual ele percebeu um chamado para pregar e ensinar sobre o caminho da iluminação e de Deus. Conforme a história é relatada, ele desapareceu enquanto tomava banho num riacho e reapareceu depois de 3 dias e proclamou: não existe hindu, não existe muçulmano. Outra versão conta que após 4 grandes viagens, chamada Udasis, em que teria visitado Tibete, o Ceilão, Bengala, Meca e Bagdá, o Guru Nanak pregou a hindus e muçulmanos, captando assim um grupo numeroso de discípulos, Sikhs. Segundo os seus ensinamentos, a religião deveria ser um meio de união entre os seres humanos,
Mas na prática ele via que a religião era colocada como uma forma de colocar as pessoas umas contra as outras. Ele queria que as práticas religiosas conectassem o ser humano diretamente a Deus. A sua intenção era chegar a uma realidade além das diferenças superficiais entre as duas religiões. E daí a sua famosa máxima: não há hindus e não há muçulmanos. E é dito que ele juntou os conceitos do Bhakti, do hinduísmo, e do sufismo, do islamismo, para compor a essência dessa religião, pois ele acreditava que ambos os conceitos místicos encontravam compatibilidade em certos elementos comuns aos dois. O termo Sikh tem sua origem no sânscrito e significa discípulo ou instrução. Bhakti, ou devoção, é uma das 3 doutrinas ou caminhos básicos prescritos pelo hinduísmo para a liberação espiritual chamada de moksha. Sufismo é conhecida como uma corrente mística, esotérica e contemplativa do islamismo. Os sufis procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, utilizando-se das práticas espirituais como orações, jejuns e zikr, que significa lembrança, invocação ou pronunciamento de Deus. Mesmo com essas influências, o sikhismo apresenta elementos originais que obrigam a repensar sobre esse suposto sincretismo. Nanak acreditava em ser supremo e determinou que todas as religiões utilizavam nomes diferentes para a mesma divindade, a qual ele chamou de Satnam, nome verdadeiro. Ou seja, o sikhismo prega o monoteísmo, a crença em um único Deus. Exatamente. Deus, como é entendido, por exemplo, no islamismo, é apenas um. Ele criou todas as coisas. E a experiência para se chegar ao conhecimento do Todo-Poderoso só era alcançada através da meditação e da libertação da individualidade egóica. Os Sikhs adotam o conceito hindu de samsara, karma e de reencarnação. Ao nascer, o homem tem a oportunidade final de escapar do samsara. Na religião Sikh, Haumai é a palavra que denomina esse egocentrismo, essa prisão do ego que não permite você se conectar com Deus. A libertação é a união com Deus, que se revela aos homens por sua graça, que é denominada Nadar. De acordo com os ensinamentos do Guru Nanak, somente a recordação de nome Nansimaran e a repetição do nome Nanjapan em murmúrios permite a libertação e a união com Deus. Nanak ensinou pelo resto de sua vida, até a sua morte, e fundou o primeiro templo Sikh em Kartarpur. Antes de sua morte, em 1538, ele nomeou seu sucessor, Angad, que se tornou o segundo dos 10 gurus. Lerna, que era seu discípulo, a quem ele chamou de Angad, significa um outro eu. Foi ele quem dotou a língua Punjabi da escrita Gurmukhi. Então, a palavra guru, que a gente ouve tanto, ela é a combinação de 2 palavras, gu e ru. Gu significa escuridão e ru significa luz. Os Sikhs dizem que o guru significa a luz que dissipa as trevas. Então, os 10 gurus dos Sikhs são o primeiro, Nanak, de 1469 a 1538. Depois assumiu Angad, de 1538 a 1552. O terceiro foi Amar Das, de 1552 a 1574. Depois foi Hal Das Sodhi, de 1574 a 1581. Depois dele, Arjun Mal, de 1581 a 1606, que morreu executado. Depois Hargobind, de 1606 a 1644. Depois Raj, de 1644 a 1661. Depois Hare Krishna, de 1661 até 1664, foi só 3 anos. Depois Tekik Bahadur, de 1664 a 1675, que também morreu executado. E Gobind Rai, de 1675 até 1708. O Guru Amar Das aboliu entre os Sikhs a prática hindu da sati, o sacrifício das viúvas, bem como o uso do véu pelas mulheres. Já o Guru Ramdas, ele comprou um terreno onde ele mandou escavar um tanque, chamado de Amritsar, ou tanque da ambrosia, dando origem a uma cidade na região hoje de Punjab.
Arjun, o quinto dos 10 gurus, reuniu os muitos escritos e os hinos, que até sua época permaneciam separados e independentes. Esse processo de junção continuou até ser concluído pelo 10º guru, Gobind Raj. Ele também ordenou em 1589 a construção, no meio do tanque de Amritsar, do primeiro templo Sikh, o Harmandir, ou Templo de Hari, hoje conhecido como Templo de Ouro. O Guru Hargobind, perante a perseguição movida aos Sikhs, ele acabou militarizando a religião. Ele acrescentou uma segunda espada a que os 5 gurus já tinham usado. Tanto é que os símbolos são as 2 espadas cruzadas. O uso de 2 espadas pelo guru representou a concentração na sua pessoa dos 2 tipos de autoridade, a espiritual e a temporal. Os 2 gurus que o sucederam, o Guru Har Rai e o Guru Har Krishan, tiveram uma liderança apolítica. O primeiro tinha um caráter contemplativo e interessou-se pouco pelo aspecto temporal da religião, enquanto que o segundo foi guru por apenas 3 anos. Exatamente. O 9º guru, que era o Teg Bahadur, ele recusou-se a converter-se ao Islã. E aí, por causa disso, ele acabou sendo executado por um imperador mogol, que era um povo da Índia na época, chamado Aurangzeb. Embora originariamente o sikhismo tivesse uma filosofia e teologia pacifista, a execução de 2 gurus criou Sikhs mais militantes, militarizados, nas gerações seguintes. O 10º guru, Gobind Rai, ele fundou o que a gente conhece hoje como Ordem Khalsa, a principal do sikhismo. Khalsa significa o puro e vem da palavra persa cálice. Ele criou um rito de iniciação chamado Amrit. Essa palavra, ela designa a água açucarada que é mexida com o sabre de 2 gumes que o iniciado e os outros participantes na cerimônia devem beber. Gobind Rai perdeu todos os seus filhos durante sua vida e não teve vontade de nomear um sucessor direto, declarando que o reinado dos gurus chegava ao final. O volume resultante que contém as doutrinas do sikhismo é chamado de Sri Guru Granth Sahib, também conhecido como Adi Granth, uma antologia dos 10 escritos dos 10 gurus, consideradas como a Bíblia dos Sikhs. O 10º guru ordenou antes de falecer que esse livro fosse considerado como Guru Eterno, o único guia espiritual, ou seja, não uma pessoa, uma entidade física, mas um livro. O Gobind Rai também, por mais que ele não nomeou nenhum sucessor, ele acabou tendo alguns sucessores. E esses sucessores enfrentaram duras perseguições na região de Punjab, que era governada pelos muçulmanos. Esses Sikhs de ordem Khalsa são considerados os mais zelosos, chamados de Santos Khalsa. Aderem ao que é conhecido como 5K, que são o seguinte: o primeiro K é o Kesa, que são os cabelos longos que os Khalsas conservam sem cortar. O segundo K é o Kanga, pentear-se, que é o ato de ter um pente para estar sempre penteando os cabelos, mantendo eles lisos. Como o Léo faz sempre. Sim. O terceiro K é o Kasha, calças curtas. O quarto K é Kashu, bracelete de metal. E o quinto K é o Kirpan, que é uma espada curta. Exatamente. Como eles viviam numa região que era dominada pelos muçulmanos, sofreu um tipo de perseguição, essa tolerância ela só foi se desenvolvendo gradualmente quando os afegãos e os persas invadiram essa região e assumiram o poder. No início do século XIX foi formado um estado Sikh sob a liderança de Ranjit Singh e foi sustentado até que os britânicos levaram as tropas para a região. Isso ocasionou as 2 guerras, uma de 1843 a 1846 e a outra de 48 a 49, que culminaram na derrota dos Sikhs e no domínio da Inglaterra. Os Sikhs acabaram por manter boas relações com os britânicos, mas o massacre de civis em Amritsar, em 1919, resultou no crescimento da amargura dos Sikhs contra os ingleses. Muitos deles uniram-se ao movimento de Mahatma Gandhi contra o domínio britânico. Em 1947 ocorreram grandes mudanças culturais e demográficas quando a Índia tornou-se independente. A terra foi repartida no que atualmente é o Paquistão, no norte e oeste, e a Índia no leste e no sul. Devido ao confronto entre os grupos religiosos, 2,5 milhões de Sikhs foram obrigados a abandonar o Paquistão e mudar-se para a Índia.
Os Sikhs, por causa do seu crescimento, sempre desejaram construir uma nação independente, o que gerou contínuas explosões de violência contra o governo indiano, culminando com o ataque do exército indiano em junho de 1984 contra Harimandir, o santuário Sikh mais sagrado. E antes disso, até em 1980, a Índia chegou a atacar eles por causa dessas revoltas. Em represália, eles conseguiram que 2 guarda-costas da Indira Gandhi, que era a primeira-ministra, assassinassem ela. Então isso começou a fazer com que a tensão política entre o governo e os Sikhs fosse aumentando, né? Essa tensão só foi diminuir em 1989, quando o primeiro-ministro Rajiv Gandhi anunciou que todos os militantes Sikhs presos durante esse ataque de 1984 seriam soltos. Os Sikhs ainda lutam pela formação de um Estado independente. Muitas casas Sikhs têm um quarto onde os membros da casa têm sua meditação particular e recitam os versos de Guru Nanak, o Japji, é o nome do hino. Porém, a partir do terceiro Guru, o Amar Das, os Sikhs começaram a congregar em pequenos locais que deram origem ao que nós chamamos hoje de Gurudwaras. As portas para o Guru é a tradução. O Templo de Ouro em Amritsar, construído pelo Guru Arjan Dev, o quinto Guru, no final do 6º século, é o mais antigo templo Sikh. Os templos Sikhs, que são mais de 200 na Índia, são chamados de Gurdwaras. O primeiro é o já mencionado Harimandir, em Amritsar, conhecido como Templo Dourado. O segundo santuário mais sagrado é o Nankana, local de nascimento de Nanak. Exatamente, que é o primeiro Guru, lembra lá. Os Sikhs, Baba Nanak. Os Sikhs são famosos por serem muito abertos para gente de toda a comunidade ou de religiões diferentes. Cada Gurdwara ele oferece comida de graça à comunidade em geral, sem distinções de classe, casta ou crenças. Alguns Gurdwaras, inclusive o Templo Dourado, também oferecem hospedagem para quem precisar. Embora os Sikhs, assim como os muçulmanos, sejam terminantemente proibidos de adorar ícones e ídolos, a de Granth, que é o livro sagrado, na realidade tornou-se um objeto de devoção. Vários rituais eles usam o livro. O ritual de casamento tem que dar 4 voltas em torno do livro. Uma coisa legal também um ensinamento místico muito poderoso dessa religião é que eles têm Deus como algo ou alguém a quem eles têm que se espelhar. Então eles têm que se tornar a imagem do Senhor. Isso significa que para eles não existe diferença entre o indivíduo e Deus, porque eles têm que se tornar Deus. Excelente. É dito que a salvação e a espiritualidade vêm para aqueles não afetados pela felicidade, dor, orgulho, ganância e apego emocional, que tratam a pobreza e a riqueza da mesma forma, que não reagem à dor ou ao prazer, que tratam bem os amigos e inimigos e que recitam o nome de Deus em todos os momentos. Outra coisa legal também é que depois do nascimento de uma criança, é hábito dos Sikhs de levá-lo para um Gurdwara, e lá o guru que está lá, ele vai abrir o tal do Guru Granth Sahib, que é o livro sagrado, numa página ao acaso para escolher um nome. O nome da criança vai ter que começar pela primeira letra da primeira palavra da página do lado esquerdo, na parte que o livro foi aberto. Que sensacional! O batismo Sikh é realizado pela ingestão da água benta preparada durante a recitação de hinos. Uma vez que o batismo foi tomado, o devoto está proibido de cortar o cabelo, de adulterar, de comer carne, fumar, beber e usar drogas. A oração é realizada 3 vezes por dia e 7 orações são repetidas palavra por palavra para cada parte do dia. A principal é o texto do Mool Mantar, a oração principal do Sikhismo, que é feita em alfabeto Gurmukhi. Outro ritual é o funerário, onde há cremação após diversos hinos serem recitados. Geralmente as cinzas são jogadas no rio, como Ganges. Todas as outras escritas diferentes do Guru Granth, que é o grande livro sagrado, são imperfeitas. Qualquer Granth que seja traduzido do original não é considerado confiável. Assim como o próprio Corão também, né?
O sikhismo coloca ênfase em 3 deveres, descritos como 3 pilares do sikhismo. O primeiro é manter Deus presente na mente em todos os momentos, chamado de Nanjapam. O segundo é alcançar o sustento através da prática do trabalho honesto, chamado de Kirti Karni. O terceiro é partilhar os frutos do trabalho com aqueles que necessitam, Vandi Shankshana. Shakna. Os Sikhs devem tentar vencer os 5 vícios que separam os seres humanos de Deus. Esses vícios, referidos por eles como os 5 ladrões, são a luxúria, que é o Shan, a ganância, que é o Lobh, o apego às coisas desse mundo, que é o Moh, a raiva, que é o Krodh, e a soberba, que é o Ahankar. Os Sikhs também celebram Hola Mahalla, que acontece em meados de março, que coincide com o festival hindu das cores, o Holi. Durante este festival, os Sikhs realizam desfiles militares e espetáculos de artes marciais. Exatamente. Outras festas incluem a celebração da instituição do Kalasa, também do Ano Novo, dos martírios do Guru Arjun, que é em 7 de junho, e do Guru Teg Bahadur, que é em 3 de novembro, e também dos 2 filhos do Guru Gobind Singh. Os homens Sikhs utilizam o apelido, o sobrenome, Singh, que significa leão, depois do nome próprio. As mulheres utilizam Kaur, que significa princesa, como segundo nome. O número de Sikhs no mundo hoje é mais ou menos cerca de 23 milhões. O que faz o Sikhismo uma das 7 ou 8 maiores religiões do mundo em número de aderentes. Uns 19 milhões desses 23 vivem na Índia e a maior parte deles vive no estado de Punjab. Existem comunidades Sikhs no Reino Unido também, nos Estados Unidos e no Canadá. Também tem ali na Malásia um pouquinho deles, mas esses aí são as principais comunidades fora da Índia. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu fazer um vídeo do Sikhismo, né? Porque a gente falou na live que talvez role uma viagem aí para a Índia. E um dos lugares que a gente quer ir é justamente lá onde tem o Templo Dourado, que é a casa do Sikhismo, é o templo mais antigo. E é bastante pedido também, né? Pra gente falar de Sikhismo. Também. O Sikhismo, o Bahá'í, né? O Bahá'ísmo, Bahá'í, a gente pode falar também deles nos próximos vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria lançar um desafio. Ixi, lá vem. Se a gente chegar... Quando? Não é se. Quando a gente chegar em 50 mil inscritos... Não, 50 é muito pouco. 100 mil inscritos, Jesus. o Léo vai pintar o cabelo de rosa. Eu não tenho cabelo, gente. Tem só esse resto, olha aqui. É isso. Vamos copiar outros canais, já que tá na moda. Então tá bom, gente. Eu pinto o meu cabelo e minha barba de rosa. Quando chegar em 100 mil inscritos. E o Bruno vai depilar os mamilos. Não? Só eu vou me ferrar? Não, tá bom, eu depilo os mamilos. Então vamos lá. Bem, gente, vocês gostaram do vídeo? Mas tem que ter foto depilando os mamilos? Foto não, vídeo? Acho que é óbvio que tem que ter, né? Com cera quente, inclusive. Tchá! Tchá! Oh, gostei, hein? Eu pinto de rosa agora. Tá bom. Bem, gente, vocês gostaram do vídeo? Dá um joinha aí embaixo, curte o vídeo, sério, você tá assistindo até agora, vai lá dar um curtir no vídeo, ajuda bastante a gente. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, isso também ajuda a gente. E é isso. Agradecer formalmente os 40 mil inscritos atuais no canal, muito obrigado. Deixa seu like, comenta o que vocês quiserem comentar, quiser uma palavra de motivação, quiser dar dicas, sugestões, quer xingar a gente. Só não xinga de nome feio, hein? Não pode. Mantém aí um certo nível, né? E compartilhe nas redes sociais, é muito importante. Temos páginas no Facebook. E acho que é isso, né? É isso, certo? Gente. A gente se vê semana que vem. Valeu! Até lá. Pra entender Sikhismo. tem que voltar no tempo. Muito tempo atrás. E Punjab, pra quem não sabe, é um local onde soltam muitos... Nossa! Piadas da terceira série. Em 1469, nasceu na vida... Em 1469, nasceu na vila do Rai Bode de Tavandi, no grupo do... É chamado de Sri Guru Granth
Sahib, também conhecido como Adgrande. Nossa, ficou uma bosta. Esses Sikhs de ordem Khalsa são considerados os mais zelosos, chamados de Santos Khalsa. Os Sikhs também celebram o Hola Mahalla, meados de maio.